Olá, meu nome é Mariana Guel e esse é mais um vídeo que ela monetizou. E hoje eu vou falar delas, das bets, aquelas casas de apostas online que estão movimentando rios de dinheiro, estão dando lucros absurdos e que sim, estão impactando a nossa economia e o bolso das famílias brasileiras. Hoje eu pretendo falar sobre o real tamanho e peso desse mercado e também vou comentar sobre o processo de regularização desse setor que está tendo agora. Então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí, vamos lá! Antes de começar o vídeo, para conseguir fazer essa troca honesta que a gente tem aqui no canal, a primeira coisa que eu tenho que falar é que muitos dos dados que eu vou trazer aqui nesse vídeo são estimativas. Como assim? Apesar de ser perceptível que é um mercado que está movimentando muito dinheiro, é um mercado gigante, que está crescendo muito rápido, está afetando a vida de muita gente, né? Apesar de tudo isso ser perceptível, ele é um mercado que surgiu agora de forma muito rápida. Então, assim, ele nem é regulamentado ainda. Não tem empresa aberta, não tem associação, nem todas as empresas têm processos internos bem estruturados. Então, sim, é um mercado que a gente não tem muitas informações exatas. Tudo que eu trazer aqui vão ser pesquisas, e é óbvio que eu vou tentar trazer das informações mais confiáveis possíveis. Os estudos que eu estou trazendo aqui nesse vídeo são da XP, Itaú, Ambima, informações da própria Fazenda, ou enfim, de empresas abertas, mas que não são do mercado de bet, né? São de outros mercados, como por exemplo empresas de varejo. Isso dito, por que então eu estou fazendo esse vídeo? Porque apesar de a gente não ter uma noção 100% precisa do tamanho real desse mercado hoje, a gente tem informações suficientes para saber que sim, é um mercado gigantesco e está afetando a economia. E sim, se você pretende investir, empreender no Brasil, essa é uma realidade que você tem que conhecer. E aí vamos lá, como eu falei, essa é uma indústria que movimenta muito dinheiro e cresceu de forma muito rápida e muito intensa. Apesar de só agora estarmos falando sobre a regulamentação desse setor, a legalização para a operação aconteceu em 2018. E sim, de lá para cá teve um crescimento absurdo, né? De acordo com a Fazenda, em 2023 esse setor movimentou 120 bilhões de reais, um crescimento de 70% quando comparado com 2020. E sim, em 2024 esse mercado continua crescendo. De acordo com estudos do Itaú, analisando a movimentação no acumulado em 12 meses até junho de 2024, os brasileiros tiveram gastos totais de 68,2 bilhões de reais e resgataram somente 44,3 bilhões em prêmios pagos pelas bets. Isso significa que a banca ficou com 23,9 bilhões de reais, equivalente a 0,2% do PIB do Brasil e a 2% de toda a massa salarial do trabalhador brasileiro no período. E, de novo, como estamos falando de mercado que não é regulamentado, a gente está falando de 24 bilhões de reais que ficaram com as bets. Não teve imposto, não teve taxa, não teve tributo, não teve nada. E a gente está falando de muito dinheiro concentrado na mão de poucas empresas. Atualmente no Brasil a gente tem cerca de 300 bets operando. Então assim, mercado grande que movimenta muita grana, está em expansão, mercado que gasta muito em marketing também. De acordo com o Itaú, nesse período os gastos com marketing no setor variaram de 6 a 9 bilhões de reais e que assim, deve estar dando retorno, porque falando de números, né, de gente apostando, de apostadores, é bizarro. Segundo pesquisa conduzida pela Ambima em parceria com Datafolha, tem mais apostadores do que investidores em bolsa. 14% dos brasileiros fizeram apostas online em 2023, enquanto só 2% investiram em ações. E além disso, vale comentar que entre todos os tipos de investimentos que foram considerados na pesquisa, o único investimento que superou as apostas online foi a poupança. E como, né? Como que uma coisa tão idiota pode crescer tanto? Resumidamente, as bets têm aquilo que o brasileiro médio gosta. Elas te dão a ilusão com a chance de ganhar dinheiro de forma rápida e com alto retorno. Inclusive, segundo o raio-x do investidor, nessa pesquisa realizada pela Ambima, esse é o principal motivo apontado entre os motivos para se apostar. Além disso, entre os principais motivos também está a chance de ganhar uma grande quantia de dinheiro, a diversão e a emoção de apostar, sendo que 13% dos entrevistados falaram que para eles aposta é uma forma de investimento. Mas enfim, além dessa discussão de bets versus investimentos, a gente também tem um outro extremo. A gente chegou no limite de pessoas deixando de consumir para apostar, né? Se endividando para apostar, inclusive. Eu já comentei isso aqui no canal, né? Tem várias empresas de varejo, várias empresas de telecom que estão apontando como um dos motivos para a queda no consumo o aumento do mercado bet. As pessoas estariam deixando de comprar, deixando de consumir para conseguir apostar nesse mercado. Então, sim, as bets estão impactando no padrão de vida e padrão de consumo das famílias. E, para além disso, tem várias notícias, né? Várias reportagens sobre pessoas que se endividaram para conseguir apostar e perderam tudo no processo. Tem
vários bancos que estão apontando as bets como um dos motivos para o aumento na inadimplência. Outro setor que se queixou foi a indústria da fé. Igrejas evangélicas reclamando na queda das doações e apontando como um dos causadores essas casas de aposta. Então, sim, é um mercado que está crescendo muito e durante essa expansão está pegando parcelas de outro mercado, está afetando outros mercados, está afetando a economia e está afetando as famílias. Tudo isso entendido. Falando sobre expectativa, né? Falando sobre o futuro. O que eu acho que a gente pode esperar para o futuro desse mercado? Agora, o principal assunto da vez é sobre a regulamentação do mercado bet. Mas o que eu queria que vocês entendessem, toda essa discussão sobre a regularização do setor, isso não está acontecendo por causa de uma preocupação com o endividamento das famílias, com a exposição que esse mercado está tendo versus o resto da economia. Não é por causa disso. É óbvio que com o processo de regulamentação você tem a criação de regras básicas que eu vou comentar aqui mais pra frente do vídeo. Óbvio. Mas apesar disso, é importante entender que o principal objetivo do governo com essa regularização é ele conseguir arrecadar em cima do mercado bet. Inclusive, é por isso que está toda essa pressa, essa necessidade de fazer a regulamentação acontecer logo. O governo está vendo que as bets estão movimentando muita grana e a principal preocupação dele hoje é conseguir entrar nessa farra. É conseguir entrar, pegar a galinha de ovos de ouro. Para as empresas serem regularizadas, óbvio que elas vão ter novas obrigações, né? De regularidade financeira, compliance jurídico, de ter sede representante legal aqui no Brasil, óbvio que vai ter tudo isso. Mas além disso, elas vão ter que pagar uma taxa de licenciamento de 30 milhões de reais. Então, assim, já entra com uma graninha boa. E depois você vai ter a tributação de 12% em cima da receita dessas plataformas e de 15% sobre os ganhos dos apostadores. Sendo que a partir de 2025, os sites que operarem no Brasil sem essa autorização, né, sem estarem regularizados, vão ter penalidades e multas de até 2 bilhões de reais por infração. Então, sim, o governo vai ganhar muita grana nessa brincadeira e por isso toda essa pressa para a regulamentação acontecer logo. E ok, como eu falei, vão ter regras básicas que são necessárias, né? Até porque hoje o mercado bet é uma bagunça. Você tem bet patrocinando time de futebol querendo ter sua própria bet, você tem propaganda de bet em tudo que é lugar, e com a regulamentação você já cria umas regras que hoje não existem. Então, por exemplo, menor de idade não vai mais poder apostar, pessoas com informação privilegiada, enfim, que estão envolvidas nos jogos, também não. Mas, por exemplo, essa questão do endividamento das famílias, essa expansão absurda no mercado, a regulamentação não vai impedir isso, deixando claro. Inclusive, o que é observado em países que passaram por esse processo de regulamentação é que o mercado continuou crescendo absurdamente depois disso. Continuou expandindo. A única coisa que a regulamentação vai mudar nesse processo de expansão é que agora ele vai acontecer de forma ainda mais concentrada. Como eu falei, hoje no Brasil a gente tem cerca de 300 empresas em operação, mas somente 1/3 disso entrou com pedido para regularização. Por quê? É porque os outros 2/3 não estão mais interessados em operar no mercado bet? Não, mas é que você tem que cumprir critérios jurídicos, enfim, de regularidade fiscal, trabalhista, financeira, e que nem todas essas empresas têm. É um mercado que surgiu agora. Como eu falei, nem todas essas empresas têm processos internos bem estruturados, bem definidos. Se essas empresas pararem de operar, o mercado vai deixar de existir? Não. Ele vai continuar expandindo, ele vai continuar crescendo, os problemas vão continuar, com a diferença somente que vai estar mais concentrado em menos empresas. E se você tem esperança que vai acontecer um controle mais rígido, uma briga mais política, mais moral, as varejistas já estão levantando essa bandeira, já tem notícia sobre isso, estão levando esses pontos políticos, mas é aquilo que eu falei, a principal preocupação do governo agora é conseguir entrar na farra, conseguir pegar um pedaço da galinha de ovos de ouro. O vídeo foi esse, comentar um pouco sobre esse mercado, sobre essas empresas, o que esperar agora com esse processo de regularização. Espero que vocês tenham gostado, dá um like se você curtiu, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.